Fala galera dos quartos anos, tudo bem com vocês? Então vamos lá gravar mais uns vídeos aí, falar sobre as atividades da próxima semana. Semana que vai do dia 29 ao dia 3 de julho, tá? A gente vai começar com a atividade que está lá no Aprender Sempre, tá? E a gente vai falar sobre os poliedros, os famosos poliedros, tá bom? E o que são poliedros? Os poliedros são figuras geométricas espaciais nas quais as superfícies possuem a forma de polígono, ou seja, podem ser quadriláteros, pentágonos ou hexágonos. Os triângulos são polígonos de 3 lados. Os quadriláteros são formados por 4 lados, enquanto os pentágonos possuem 5 lados e os hexágonos 6 lados. Vamos lá? Aí agora, ó, vamos praticar. No quadro a seguir, estão representados 4 polígonos, um triângulo, 2 quadriláteros e um hexágono. E 4 poliedros, um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal, que está aqui embaixo. Registre os números de polígonos necessários para construir cada poliedro. Ok, o que a gente vai fazer aqui nesse exercício? A gente vai pegar aqui, ó, que nem para construir, vamos aqui na pirâmide, tá? Só para dar um exemplo. Quantos triângulos eu preciso para construir essa pirâmide? É só triângulo que eu preciso para construir a pirâmide? Não, ela é uma pirâmide de base quadrada. Então eu preciso de quantos quadrados? Então vamos lá, aqui eu vou colocar 3, né? 3 triângulos e um quadrado para a base, ok? E assim eu vou fazer com cada uma das peças, tá bom? Cada uma das peças. Eu vou dizer quantos triângulos eu preciso para construir um quadrado? Não sei. Quantos? Nenhum. Mas quantos quadrados eu preciso para construir um cubo? Não sei. Vocês vão ter que descobrir. Quantos retângulos eu preciso para construir um cubo? Será que precisa? Talvez não. Então é isso que vocês vão fazer aqui. Facinho, tá? É só colocar como eu dei o exemplo aqui. Quantas pirâmides eu preciso para construir, né? Eu vou colocar aqui o total de pirâmides, né, para construir. E quantos eu vou precisar de mais alguma peça? Vou precisar de uma base quadrada. Então quantos quadrados eu preciso? Tantos. É assim que eu vou fazer todos esses daqui, ok? Então do Aprender Sempre é só essa, né? É só essa atividade, tá? E essa semana vai ser só de poliedro, assim como a gente pode ver aqui, ó, na nossa sequência 7, na nossa atividade, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, atividade ponto 1, no poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são os vértices, né? Que é os vértices, as faces e as arestas. Observe a ilustração. Então aqui tem a ilustração, tá? Ó, aqui nós temos um cubo, né? Então assim, o que são os vértices? Os vértices são as ligações, são as onde encostam, onde ligam as arestas. O que são as arestas? São essas retas aqui, ó. Essa aqui é uma aresta, essa aqui é mais uma, essa aqui é outra, essa é outra. Então as arestas são as retas, tá? Os vértices é onde elas se encontram, tá? Então cada encontro de duas arestas eu tenho um vértice ou um ponto, como a gente pode dizer, tá? Onde elas se encontram. E as faces, tá? A face são os lados, né? Que no caso aqui o cubo tem. Face, não lembra o rosto da gente? A gente também, eles não falam as faces do nosso rosto. Então, o rosto da gente não tem vários lados, várias faces. Assim também é um poliedro, tá? Ele tem várias faces. No caso aqui do cubo, ele tem, é que aqui ele tá maciço, tá? Então não dá pra gente ver todos eles. Se ele tivesse transparente, né? Dava pra gente ver que ele tem 1, 2, 3. Aí a parte de baixo 4. O lado esquerdo aqui 5 e o outro lado que está escondido aqui atrás 6, tá? Então
esse cubo ele tem 6 faces, né? E quantos vértices ele teria? Então vamos ver. 1, que é um pontinho aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um pontinho aqui atrás, né? Que seria a junção aqui de trás da base, né? 8. Então esse cubo teria 8 vértices, 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí lá atrás, 11, 12, 13, 14, né? Ele teria 16 arestas, tá? Por quê? Porque você tem que contar todas elas, ó. Eu vou ter uma... Vamos pegar esse desenho aqui de baixo que ele dá para contar melhor, tá? Vamos lá? Vou aproximar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto? Então ele tem 4 em cima, 4 embaixo e mais 4 aqui segurando a altura. Então são 12, tá? O Pro contou errado ali, 12, não 16, tá? Esquece que o Pro falou lá. Às vezes o Pro erra também. Enfim, então essas são as arestas, tá bom? São as arestas, correto? Então vamos lá. Então a gente descobriu agora o que são vértices. Peraí que tá um pouco... Opa! O que são vértices, o que são faces e o que são arestas. Agora bora fazer os exercícios? Vamos lá. O primeiro exercício aqui: utilize as caixas poliédricas montadas na sequência 2 e após compará-las com as apresentações do quadro abaixo, registre o número de vértices. Então nesse exercício aqui, ó, vocês vão achar o número de vértices, que são as ligações, os pontinhos, né, onde eles se encontram, tá? Então aqui vocês vão colocar o número de vértices. Então ele começa aqui, ó, ele tem um cubo, um paralelepípedo, um prisma de base triangular. E na próxima página ele continua, ó, com o mesmo exercício, ó, número de vértices. Aí aqui, ó, hoje tá difícil aqui, ó. Ele tem um prisma de base hexagonal, uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal, tá? E uma pirâmide de base hexagonal. Então vocês vão colocar o número de vértices todos esses desenhos aqui, ok? Então isso aqui a gente vai fazer num dia. No outro dia, ó, tá vendo? É tudo facinho, tá tudo facinho. Aí nesse aqui, ó, o que que a gente vai fazer, ó? Use as caixas poliédricas da atividade anterior. Em cada uma delas, você vai identificar e registrar o número de faces. Agora aqui é diferente, é o número de faces. Então, de novo, tem o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal, a pirâmide de base triangular, a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. E eu vou colocar aqui a quantidade, tá, de faces, ok? Já o outro exercício é tudo facinho, gente. Isso aqui dá para fazer rapidinho. É só contar e colocar aqui. Não tem segredo, tá bom? Aqui, ó. Use as caixas poliédricas da atividade anterior em cada uma delas. Você vai identificar e registrar o número de arestas. Agora são as arestas, ok? Então tem o cubo, de novo, paralelepípedo, prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal, prisma de base triangular, o prisma de base quadrada, o prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Cansei. Enfim, e vocês vão colocar o número, a quantidade de arestas. Tranquilinho para fazer. E aqui, no último aqui, vamos ver o que ele está pedindo. Também não é difícil, ó. Transcreva na tabela abaixo as contagens realizadas
nas três atividades anteriores, poliedros e elementos, vértices, faces e arestas, ok? Então, o que vocês vão escrever? Vocês vão transcrever aqui, tá? Vocês vão colocar a quantidade, tá? Fazer as contagens, ok? Mesma coisa, vamos pegar aqui, ó, vértices, faces e arestas, tá? E vão colocar a quantidade aqui. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, tem duas perguntinhas, ó. Há figuras em que o número de vértices, faces e arestas coincidem? Quais? Quais vocês acham desses desenhos que o número de faces, vértices e arestas são os mesmos, né? Como vocês vão colocar os valores aqui, então vai dar para vocês comparar se é a mesma quantidade, se a quantidade é diferente, ok? E aí vocês vão colocar aqui quais deles, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Há figuras em que o número de vértices, faces e arestas coincidem. Vocês vão colocar sim ou não. E quais? Aí vocês vão colocar tipo o cubo, o prisma de base, eu não sei, tá? Vocês vão colocar. E aí a última perguntinha aqui, ó. Em quais figuras o número de vértices é igual ao número de faces? Vértices e faces. Então vocês vão lá nas figuras e vão olhar qual o número de vértices e faces que dá a mesma quantidade, qual das figuras. E aí vocês vêm e respondem aqui embaixo, tá bom? Tá? Nesse espacinho aqui. Não tem muito espaço, mas enfim, tá bom? Pegar e colocar eles aqui, ó, tá vendo? Ok? E nesse último exercício aqui, ó, o exercício 7.5 para a gente encerrar aqui a semana, ó, Eduardo tem um conjunto de planificações. Analise-as e pinte-as da mesma cor, aquelas que, depois de montadas, irão formar o mesmo tipo de poliedro, tá? Então, aqui que eu vou fazer aqui, ó, um exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar essa figura aqui, eu vou ver quais delas que quando eu montar vai ficar meio que parecido, tá? E vou pintar da mesma cor, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, quando você montar, ela vai formar um triângulo. Aqui também ela vai formar um triângulo, tá? Um triângulo diferente, mas é um triângulo, tá bom? Então eu vou pegar todas essas figuras, vou ver qual parece com vai ficar parecida com qual, tá? E pintar da mesma cor, tá bom? Isso são as atividades dessa semana, tá ok? Então tá facinho, não tem muito segredo, tá? Ó, não tem muito segredo, tá tranquilinho para fazer, coisa rápida para fazer. Qualquer dúvida, estamos ali no Classroom, tá? E agora, alunos do quarto B em específico, já temos a nossa salinha montada no WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar o Pro ali das 7 ao meio-dia e meio, que o Pro tá ali para bom. E também as outras salas, provavelmente os professores dos outros quartos anos também vão estar lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, tá? Só perguntar, tá bom? Uma boa semana para vocês, ok? Fiquem com Deus e boas atividades.